Então, estou me apresentando aqui, sou o Anderson Silva, trabalho na Novapol há aproximadamente 5 anos. Estou no mercado por volta aí um pouco mais de 20 anos de carreira nesse segmento de compósito, de resina poliéster. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os materiais compósitos na construção civil e falar um pouquinho também dos nossos produtos, dos produtos Novapol, onde nós temos vários tipos de resinas para determinados tipos de aplicações. E é isso que a gente vai explorar um pouquinho também sobre alguns casos de sucessos dentro desse segmento de compósito na construção civil, utilizando sempre, é claro, nossa resina Neopol, da marca Neopol, que pertence à Novapol. Falar um pouquinho sobre a Novapol. A Novapol é uma empresa colombiana do grupo INSA, que INSA significa Inversiones Mundial, Sociedade Anônima. É um grupo colombiano. Uma empresa que está localizada na cidade da Serra, no Espírito Santo, aqui no Brasil mesmo, é claro. Nós temos um objetivo de soluções que agreguem valores aos nossos clientes, não somente em resinas, mas como um suporte técnico. Hoje nós temos uma equipe de suporte técnico na Novapol, preparada para auxiliá-los em qualquer situação envolvendo resinas e compósitos. Nós somos fabricantes, além de resinas poliéster, nós também temos a distribuição de produtos que agregam no nosso setor de compósito. Então, no final da nossa palestra, nós temos uma equipe não só técnico, mas comercial também, para tirar algumas dúvidas, oferecer novas oportunidades de produtos e também todo o suporte técnico para os clientes e também novos clientes que pretendem ingressar nesse mercado de compósito. Então nós temos um papel, né? Não somente vender resina, vender soluções, né? Mas agregar valores aos nossos clientes, como eu falei, tudo bem? O nosso sucesso depende muito do sucesso do cliente. Então, por isso, nós estamos sempre preparados à disposição para auxiliá-los em qualquer situação. Tudo bem, pessoal? E outro detalhe, a Novapol, apesar de estar em outro estado, quem um dia tiver oportunidade, vale muito a pena conhecer a Novapol. Estaremos de portas abertas. Como eu mencionei agora há pouco, nós temos uma equipe de técnicos, engenheiros e químicos experientes no mercado. E também temos uma fábrica com alta tecnologia, com equipamentos excelentes, onde nós podemos oferecer algum tipo de trabalho ou auxílio para os nossos clientes. Então, se tiverem alguma oportunidade, estiver passando pelo estado do Espírito Santo, me avise a equipe técnica comercial, dê um pulo, nos visite para conhecer a nossa planta, acho que vale muito a pena. E recomendo que vocês vão, por exemplo, numa sexta-feira, porque Vitória é muito bonito, aproveita para pegar uma praia por lá. Tudo bem, pessoal? Acho que vale muito a pena. Mas vamos lá, então. Um resumo do que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a construção civil. Vamos falar sobre alguns casos de sucessos, né? Vamos discutir um pouco das propriedades, alguns tipos de resinas que nós indicamos para determinados tipos de aplicações. Tudo bem? E no final nós teremos aberturas aí para perguntas técnicas ou alguma coisa que a gente possa auxiliá-lo, alguma outra dúvida qualquer. Tudo bem? Eu vou começar um pouco, então, falando sobre resina, não diretamente do compósito, mas explicar um pouco da resina poliéster insaturada, tudo bem? Quando a gente fala em resina, se vem um monte de coisa na cabeça, né? Se vem a resina da planta, a resina de tinta, mas o poliéster às vezes acaba sendo um pouco esquecido. Então hoje, atualmente, nós temos resinas sintéticas e resinas naturais. Resinas naturais, acho que todo mundo já teve a oportunidade de conhecer aquelas resinas de árvores, né? Que às vezes machuca a árvore e a resina começa a escorrer. Então aquilo é chamado de resinas naturais. E pouca gente sabe que a unha é um polímero natural. É um tipo de resina, um polímero natural. Unha, o cabelo, mas isso não vem ao caso. Então, na realidade, nós já nascemos com algum tipo de resina, um polímero natural. E nós temos as resinas sintéticas, que no caso entra o nosso poliéster insaturado, né? Que trata-se de uma reação de... É um processo de polimerização por adição, por condensação, e no nosso caso é esterificação, formação de éster.
A resina ela tem N aplicações, não é somente em compósito, em poliéster, mas é aplicado em tintas, esmalte de unhas, é claro que são tipos de resinas diferentes, para aplicações diferentes, com propriedades e objetivos diferentes. Tá? E falando um pouco sobre a história de resinas. Resinas, pelo que a gente ouve falar, parece um negócio muito novo, que tem 50 anos e pouco. Não, mas tem muito mais. O primeiro relato de resinas, aliás, o estudo foi realizado por volta de 1870 com um cientista chamado Leo Birkeland. Mas ele não desenvolveu a resina poliéster, na realidade. Ele desenvolveu a resina fenólica. Foi o primeiro polímero a ser desenvolvido, sintetizado no caso. E aí, esse primeiro polímero, ele recebeu o nome de o que todos conhecem como baquelite. O baquelite tem várias aplicações. Ela tem uma propriedade de resistência ao calor. No caso, quem aqui nunca, é impossível, né? Ter reparado num cabo de panela, por exemplo. Aquele material é baquelite. Ele não é um plástico reforçado, ele é um plástico cargueado com alta resistência ao calor. Simplesmente isso. E peças automotivas, entre outros. A resina poliéster mesmo, tem uma gama aqui, tópicos históricos, né? Ela surgiu por volta ali de 1920 a 1930, onde realmente consolidou com a pesquisa também da fibra de vidro, né? Mas aí tem alguns marcos. Em 1940, a resina poliéster estava sendo usada para reparos de barcos, entre outras aplicações, componentes de aeronaves. Em 1950, começou ali vamos dizer assim, a bombar o negócio um pouco mais, né? A indústria automotiva, a indústria naval começou a se espalhar devido a esse produto ter uma certa resistência à corrosão e propriedades mecânicas excelentes. E por volta ali de 1970, aproximadamente, começou a diversificar um pouco e puxar para o lado também de construção civil, onde eu vou mostrar para vocês algumas aplicações e resinas da Novapol a serem utilizadas nessas aplicações. Por volta ali dos anos 2000, surgiram também a aplicação de pultrusão, que hoje é muito utilizado em vários segmentos de materiais compósitos, né? E depois de 2000, né, surgiram outras aplicações também de melhorias de propriedades mecânicas, propriedades intempéries, propriedades térmicas, e aí começou a ampliar essa gama de resinas. Era só uma resina poliéster, insaturado, ortofitálica, mas aí começou a surgir isofitálicas, vinil éster, entre outras. Definindo aqui, talvez boa parte já conhece, outras não, mas definindo o que é a resina poliéster, né? É um tipo específico que é amplamente utilizado devido à sua versatilidade e à sua utilidade. Com a resina poliéster eu consigo produzir vários tipos de produtos no mercado, não somente na construção civil, mas para o mercado agro, para o mercado naval, para o mercado automotivo, que eu vou comentar um pouquinho com vocês depois também. Tudo bem? Então, a resina poliéster nada mais é que é um hidrocarboneto aromático, é um poliéster que contém duplas ligações, cadeia carbono-carbono insaturado, né? E essa insaturação é onde eu quebro, que dá dupla ligação, eu quebro ela com o iniciador de reação, reajo a resina e polimerizo esse material juntamente com o reforço. E só para completar, é claro, o iniciador de reação é chamado de catalisador no mercado, que na realidade a maneira técnica de falar não é exatamente um catalisador, mas sim um iniciador de reação, que é o MECP, o peróxido de metilcetilcetona, normalmente utilizado num sistema básico de poliéster insaturado. É claro que eu também tenho neste mercado, nesse segmento, outros tipos de catálises, assim como o BPO, peróxido de benzoíla, peróxido de cumeno, mas isso varia de acordo com a aplicação e a necessidade de cada fabricante. Mas falando um pouquinho também de matéria-prima, pessoal, de onde vem a matéria-prima da resina poliéster? Simplesmente é tudo de petróleo, tá? Nós temos ali do petróleo, gás natural, do gás natural, eu fraciono ali o etileno, propeno, que viram os glicóis, do petróleo, eu tenho ali para tirar a matéria-prima do maleico, o butano, o benzeno. Logo em seguida, eu tenho a extração do estireno, e também a resina base. E no final o poliéster insaturado.
Então, essa reação, essa mescla de matérias-primas durante a reação é que vão determinar o tipo de matéria-prima e suas propriedades, seja de intempéries, seja mecânica, entre outros. A reação básica, né? Básica de literatura de uma resina poliéster nada mais é do que a reação de um ácido e um glicol. Reajo ácido e um glicol, formo éster e libero água da reação, ok? Então o éster que eu libero, na realidade, ali é a resina poliéster, ok? O éster liberado é claro porque tornam-se cadeias repetitivas, então torna-se poli, né, que vem do grego, muitos, e ésteres, muitas partes de éster. As matérias-primas básicas que utilizamos na produção da resina poliéster, pessoal, basicamente eu tenho ali ácidos insaturados e ácidos saturados. Eu divido durante a reação, durante a produção da resina poliéster em duas etapas. A primeira etapa eu reajo os ácidos insaturados, ok? E na segunda etapa que eu entro com os ácidos saturados para determinar a propriedade e tipo de resina que eu pretendo produzir. Tem uma foto ali, ela tem essa cor esbranquiçada, pode ser flakes, né, empedrados, né, também. Então eu falei um pouquinho do ácido, eu vou mencionar alguns também glicóis, né, que a gente utiliza aqui na reação. Etileno glicol, propileno glicol, cada um desses glicóis também tem o seu papel importante durante a reação e vai determinar a característica de nossa resina poliéster. E o monômero que nós utilizamos, o solvente, né, para fazer a diluição, fazer o ajuste dessas resinas, pode ser o monômero de estireno, metilmetacrilato, entre outros. Dentro dessa gama de matéria-prima, depois que eu produzo a resina poliéster, eu preciso aditivá-la. Aditivá-la por quê? Para eu poder iniciar uma reação de resina poliéster, eu preciso de metais e também de inibidores para controle de reação. Então, alguns dos inibidores que nós utilizamos, que vai aumentar, elevar o tempo de gel, para que o tempo de gel é o tempo que eu tenho para trabalhar com a resina, é o terc-butilcatecol, o TBC, que é o mais famoso, tem hidroquinona, benzoquinona e outras quinonas da vida que nós temos no mercado. Então, isso também depende e vai influenciar muito na vida útil do produto, assim como na estabilidade também. E os promotores, é claro, o mais comum, que vai promover a reação, né? Seria octalato de cobalto ou simplesmente cobalto. Nós temos o DMA ou DMA, que é um tipo de amina que vai agir dentro do cobalto para deixar a resina mais reativa. Depois de produzido a resina poliéster, eu também tenho a versatilidade de aditivá-la, de pigmentá-la. Isso depende muito da situação, do objetivo, do tipo de material que vai ser produzido. Então eu posso pigmentar, eu posso colocar nessa resina um agente anti-chamas, um retardante de chamas, um aditivo desaerante. Isso vai muito da aplicação e às vezes muito da marca do cliente. Às vezes o cliente ele pigmenta um compósito para que aquilo fique registrado como uma marca, a cor. Por exemplo, uma piscina, que é utilizada na construção civil. Não sei se vocês já notaram, passamos muitas vezes nas estradas, vimos aquelas piscinas bonitas, né, brilhantes, azul, mas a laminação por trás da piscina normalmente tem uma coloração. Por quê? Porque está pigmentada, e esse pigmento normalmente é por marca. Então, fabricantes, eles deixam a sua marca registrada normalmente de piscinas pela cor que é estruturada esse tipo de material. Então alguns pintam a piscina por fora, normalmente é azul, né? O padrão é azul piscina. Mas por fora, onde aparece o laminado, às vezes pode ser vermelho, pode ser amarelo, um bege claro, um verde, isso pode variar. Então o compósito tem essa versatilidade, né? Essa opção de você estar pigmentando, diferente de outro material que não pode pigmentar, e sim ser pintado para ter uma característica própria do produtor. E falando um pouquinho sobre o processo de resina poliéster, eu cheguei a comentar aqui sobre os ácidos e glicóis. Então, na primeira etapa ali nós temos o armazenamento de matéria-prima, ok? Desse armazenamento, nós colocamos isso num reator. O reator, a grosso modo falando, é uma panela de pressão, mas uma panela de pressão com agitador, né, com aquecimento próprio. E dentro dessa reator é onde acontece a formação da resina poliéster insaturada.
A resina poliéster sai do reator, ou ela polimerizada ali dentro, né, formado polímero no caso, ela sai numa espécie de melado, ela sai bastante viscosa. E para eu ajustar isso, eu não consigo fazer a transferência diretamente, então eu acabo parcialmente diluindo ela em monômero de estireno ou outro solvente básico. Eu faço a pré-diluição, jogo para um tanque que é o diluidor. Dentro desse tanque diluidor é onde irão acontecer a aditivação, às vezes pigmentação, e no caso, eu consigo ajustar a resina de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Então a resina tem essa possibilidade de ser personalizada para cada situação, para cada aplicação também. Então, por exemplo, tem uma necessidade de um tempo de gel de 30 minutos. A Novapol consegue ajustar essa resina para 30 minutos. Eu preciso de um tempo de gel para trabalhar com a resina de 2 horas. Nós conseguimos fazer também essa resina com 2 horas. Propriedades mecânicas elevadas, temos também. Não tem necessidade de propriedades mecânicas elevadas. Temos uma gama de resinas que a gente pode oferecer, só precisamos entender a necessidade de nossos clientes. Então, pessoal, depois que esse produto é ajustado no diluidor, todas as suas características, ela é embalada, ela pode ser entamborada ou simplesmente descarregada a granel. Tudo bem? E quando falamos em resina poliéster, pessoal, como eu falei anteriormente, não é um tipo de resina poliéster que nós temos. Nós temos ortofitálica, nós temos isofitálica, temos vinil éster, né, entre outras resinas no mercado. Não vou falar sobre química aqui diretamente, porque eu iria precisar de um pouco de mais tempo, mas esse slide aqui é só para mostrar para vocês que realmente existe a diferença de estrutura. Então, uma resina poliéster, por exemplo, que eu utilizo em piscina, eu não posso estar utilizando para pultrusão devido às suas propriedades mecânicas, entre outros casos. Então ele tem que ser bem específico, cada resina poliéster. A Novapol sempre procura, os nossos técnicos, né, que estão preparados para isso, entender a necessidade do cliente, sempre estar oferecendo para o cliente o produto correto, mais adequado, para não ter qualquer tipo de surpresas, ou até mesmo algum caso que não tenha sucesso, né? Se você utiliza uma resina que não é adequada, você está assumindo um risco que pode ter sérios problemas no futuro. Mas e aí, pessoal? Além da estrutura, o que muda em cada tipo de resina? Vários fatores. Por exemplo, estou comparando ali uma ortofitálica. A ortofitálica, que hoje nós temos, por exemplo, a nossa Neopol L120, ela é utilizada em aplicações básicas que não requer alta temperatura de HDT, que não requer altas propriedades mecânicas, nem elevadas resistências químicas. Se você vai produzir uma peça que não necessita dessas propriedades, que não terá esforço físico ou tenha contato com qualquer tipo de produto químico, eu recomendo, por exemplo, a Neopol L120, que eu tenho também várias versões de tempo de gel. Vou dar outro exemplo aqui. Nós temos a isofitálica. Anderson, eu preciso de uma resina que eu preciso de um HDT um pouco mais elevado, né? Que eu preciso de uma resistência química a determinado tipo de produto. Então, eu indico a isofitálica. Temos uma outra, a iso-NPG, que é a isofitálica mais o neopentilglicol. A nossa isofitálica é a Neopol 1870. A nossa iso-NPG é a 1863, Neopol 1863. Ok, mas quando que eu uso uma e uso outra? O neopentilglicol ele tem a característica de dar resistência ao intemperismo. No caso, resistência à água. Então, se eu vou produzir uma piscina, uma spa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de produto que tenha contato com água, eu recomendo a Neopol 1863, que é a nossa resina iso-NPG, apropriada. Anderson, mas eu não vai ter contato com água, eu só preciso de propriedades mecânicas, e só. Isofitálica Neopol 1870, essa que nós indicamos. Um outro exemplo aqui. Anderson, mas eu preciso de altas propriedades mecânicas, eu preciso de alta resistência mecânica, eu preciso de alta resistência ao intemperismo. Temos a resina vinil éster, que é a Suancor 901. É a top, ok? Ela tem ali na sua estrutura, na cadeia, a função epox, que dá alta resistência. Então a resina vinil éster é top, nós fornecemos esse tipo de material,
damos toda a consultoria também para vários tipos de aplicações. Vocês podem contar com a nossa equipe técnica para isso. Ok? E aí existem outras resinas no mercado, é claro, mais específicas, né? Às vezes uma resina aí halogenada, bisfenólica, com HDT, com elevada temperatura de HDT, entre outros. Falei um pouco de resina e falar bem rápido sobre fibra de vidro. Nós também temos na Novapol a fibra de vidro, ok? Fibra de vidro nada mais é que, a grosso modo falando, é um vidro derretido em forma de fios, né, de filetes, filamentos no caso. Isso é produzido através de extrusão. Formam filetes, vários filetes, algumas dezenas de filetes, onde eu utilizo isso para trabalhar junto com a resina poliéster para a formação do compósito, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. O compósito, no geral, pessoal, depende muito não somente do tipo de resina que você vai utilizar, mas também do tipo de fibra de vidro. O nosso amigo, numa apresentação anterior, ele comentou um pouco sobre fibra de vidro, sobre outras aplicações, mas o nosso mercado, né, no geral, não se limita só a esse tipo de fibra de vidro, mas outros tipos para determinados tipos de aplicações. Aqui eu estou falando só de mostrando fotos de 4 tipos de fibra de vidro, que eu tenho o roving, eu tenho manta, eu tenho tecido, mas tem outros também para determinados tipos de aplicações. Eu não preciso, dentro de uma aplicação de compósito, utilizar somente um tipo de fibra de vidro. Eu posso mesclá-la de acordo com a necessidade, e a necessidade seria qual resistência química e mecânica que eu preciso e necessito. Qual tipo de peça, qual espessura. E para isso existe o cálculo estrutural para determinar o tipo, quantidade de fibra de vidro que eu vou utilizar no nosso compósito. Fibra de vidro tem algumas assim, especialidades, né, como leveza, resistência, durabilidade, resistência química, desde que você saiba escolher a fibra de vidro adequada para a sua aplicação. E a Novapol, através da distribuidora, tem a fibra de vidro para vender o pacote completo de acordo com a necessidade de nossos clientes. E aí, falando um pouquinho do nosso compósito, antes de chegar na construção civil, vou mostrar alguns casos, tá, pessoal? Um pouquinho lento aqui. Opa! Bom, falando um pouquinho de compósitos ou composites, né, esse termo é designado a plásticos reforçados. Mas, por incrível que pareça, ou pouca gente sabe, ou teve a oportunidade do conhecimento, o compósito é uma coisa muito antiga que há relatos até nas pirâmides do Egito, para se ter uma ideia. Então, assim, não se sabe exatamente quando o material compósito surgiu. Compósito é a junção nada mais é do que 2 tipos de materiais para formar apenas um e dar uma resistência muito mais elevada do que um único produto, um único material. E um dos casos mais antigos de compósito, né? Clássico para quem já conhece, né? Aí eu entro um pouquinho mais na construção civil. Quem aqui nunca entrou numa igreja estilo barroca, que é chamado, acho que é isso, né? Ou uma casa centenária, talvez, aquelas acima de 100 anos, 200 anos, e teve a oportunidade de observar aquelas paredes espessas, né? E por uma situação você enxergou um pequeno descascado nessa parede, dessa estrutura. Normalmente são igrejas, mas alguns lugares mais antigos, cidades mais antigas, você vê muitas casas ainda de barro, ok? Mas assim, um caso clássico é igreja. Se você olhar bem para o barro, você vê o barro, é claro. Além disso, você vê às vezes mistura de bambu, que é a estrutura. Você vê palha, entre outras coisas ali. Ou seja, é um material compósito. Você tem barro, como se fosse uma resina, e você tem estrutura, o bambu, como se fosse uma fibra de vidro para o reforço. Então esse é um fato aqui muito clássico de material compósito. Claro, nada a ver com resina, mas estou falando do compósito, tá, pessoal? Agora a gente vai começar a entrar na resina. E um fato aqui bem curioso, né? Não sei se muita gente sabe, mas nos Estados Unidos existe uma associação que eles se reúnem, né? Uma vez por ano, para comemorar o Dia Mundial da Conscientização sobre Corrosão, 24 de abril. E aí eu pergunto,
Por que utilizar o material compósito? Né? Você tem outras alternativas, como foi falado, tem ferro, tem madeira, tem concreto, mas por que o compósito? Essa associação ela foi criada, né, para a discussão de corrosão. Por quê? Atualmente, a corrosão é um problema muito sério para a indústria. Para a indústria, de uma maneira geral. Até uma solução assim para a nossa própria residência, por exemplo. Quem aqui que não tem uma casa e você pinta o portão a cada 2, 3 anos? Porque sofreu uma degradação e às vezes corrosão. O portão está todo enferrujado, né? E você utiliza o material compósito apenas pelo motivo que são muito resistentes à corrosão. Ele te dá baixa manutenção. Isso já é um ganho danado. Alguns dados que eu trago aqui, o custo da corrosão, ele ultrapassa 3,4% do PIB global. Isso é mais do que 2,5 trilhões globalmente, de dólares, globalmente. Tá? Então, a corrosão é um problema sério de uma maneira geral, para a indústria, para a residência, de um modo geral. Isso causa muito prejuízo. Então, por exemplo, você está usando material de ferro, de aço, não sei. A cada 2, 3 anos, 5 anos, você tem que fazer manutenção. O compósito não. Se ele for bem estruturado, bem produzido, ele pode durar muito mais. E uma suposta manutenção que você tenha pode ser daqui 10, 20, 30 anos, depende de como será produzido. E no máximo o que você vai fazer ali é passar um verniz ou uma tinta por cima, é só isso. Você não precisará substituir. Tenho relatos de casos de compósitos que duram aí 60, 80 anos aproximadamente. Depende, claro, depende muito da peça, depende de como vai ser produzido, o tipo de material que será produzido. Tem vários fatores, né? E aí, continuando falando sobre o nosso material compósito, na apresentação anterior foi falado dos vergalhões, né, de fibra de vidro, está em alta atualmente, tendendo para esse lado. E é claro, é um material que ele não vai substituir o aço, o ferro, né, mas para determinados tipos de aplicações, ele é bem aceito e atende muito bem, ou até superiormente falando, ele atende. Qual que é a vantagem sobre isso? Elevada resistência mecânica, você tem um baixo peso, isso interfere muito na hora de um transporte, por exemplo, transporte seja na estrada ou manual, isso influencia muito. O compósito, normalmente, de maneira geral, ele tem a resistência à corrosão, como foi falado. Ele tem a versatilidade de moldagem, eu consigo fazer centenas de tipos de peças, mas isso, é claro, depende muito do processo que eu irei utilizar, que eu vou mostrar aqui um pouquinho de processo de transformação do compósito também. E o nosso mercado é bastante amplo. Onde menos imagina, ou imaginamos, nós temos uma aplicação de compósito. Construção civil, por exemplo, nós temos aí fabricação de telhas, estruturas, desde cadeiras, mesas, N aplicações, muitas mesmo. Banheiras, spas, mármore sintético, muito. Isso que eu estou lembrando agora, tá, pessoal? Mas existe também os que eu não estou lembrando. Mas assim, conforme eu vou falando, eu vou lembrando de mais algum, eu vou comentando com vocês, tudo bem? Ambientes agressivos, nós temos, é muito utilizado na indústria, para fabricação de tanques, processo de filamento wind, tubos, entre outras peças técnicas que a gente vai ver também. Na indústria, na agricultura, náutica, produção de barcos, iates, prancha de surf, jet skis, toboáguas, elétricos, calhas, condutoras, entre outros. Moldes, para que possamos produzir o nosso produto em compósito. E também o gel coat, que é utilizado, que tem uma finalidade de dar um acabamento estético e funciona também como uma barreira química para o nosso compósito. Então, voltando sendo um pouco mais específico para a construção civil, nosso compósito é aplicado banheiras, espaço, temos algumas fotos ali, alguns casos, caixas d'água, superfície sólida ou solid surface, como queiram chamar, mármore sintético, telhas, calhas e piscinas. Então, o compósito nos oferece essa versatilidade de produtos
de cores diferentes, formatos diferentes, com resistência mecânica, com resistência a intempéries. Então nós temos muitas vantagens na utilização de compósitos no nosso mercado. E aí, falando um pouco de processo. Dentro dessa transformação de resina poliéster, unindo a fibra de vidro para formar o compósito, nós temos vários tipos de processos. Como, por exemplo, o RTM Light, que nada mais é do que um molde contra molde, também feito de resina poliéster e fibra de vidro, junto com o gel coat. Então eu fabrico molde contra molde, eu fecho esse molde com vácuo, ok? Coloco o reforço dentro e faço a transferência de resina. RTM é Resin Transfer Molding. Tem o processo mais clássico, que é de spray up, ou que também pode ser de hand layup. A diferença entre spray e hand layup é que o spray é aplicado através de um equipamento chamado spray up, que é aplicado através de uma pistola, onde ele mistura a resina com o catalisador no bico e ao mesmo tempo ele picota a fibra, né, injetando essa fibra na direção da peça a ser produzida. E o hand layup, eu corto a fibra do formato da minha peça e manualmente eu lamino conforme a necessidade. Nós temos o processo de pultrusão, que é bastante utilizado na construção civil, entre outras aplicações, que eu vou explicar um pouquinho depois, com um pouco mais de detalhe, com foco. O filamento wide, que serve para a fabricação de tubos, de tanques, entre outras peças técnicas. E a infusão a vácuo, que é utilizado bastante na indústria naval. Não somente na indústria naval, entre outras peças, como ventiladores e peças mais específicas, mais técnicas também. E por último nós temos o sistema de prensagem a quente, que é o SMC e BMC. Para todas as aplicações e necessidades, a Novapol tem os produtos. Eu vou falar um pouquinho aqui de duas aplicações. É claro, nosso tempo é um pouco curto, eu não consigo passar todas as aplicações, mas nós estaremos aí durante o dia na feira. Você pode procurar a equipe técnica da Novapol, eu, o Luiz Carlos Duran, ou a equipe comercial, que nós tiraremos outras dúvidas também. Mas basicamente, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da produção de telhas em fibra de vidro, que é um processo contínuo. Antigamente esse processo era feito manualmente, mas é claro, nós temos um processo contínuo que nos dá ganho de produtividade. Então, aqui na primeira foto nós temos o equipamento montado, né? Esse equipamento normalmente tem por volta ali de 30, 40 metros, isso pode variar de acordo com cada produtor, né? E nessa esteira nós temos o plástico ali, o filme de poliéster esticado nessa esteira, que ele é rotativo, né? Essa esteira como o nome diz, é uma produção contínua do produto. Na primeira etapa, nós temos a resina que automaticamente é catalisada, é espalhada nessa mesa contínua, e na sequência nós temos o roving sendo projetado sobre a resina. Logo em seguida desse roving projetado, ele é passado por um sistema de calandra, onde essa fibra de vidro é assentada e depois compactada com a fibra de vidro. Como é um processo contínuo, ele continua, passa por dentro de uma estufa, alguns metros, e no final da estufa, esse material é cortado de acordo com a dimensão ajustada no equipamento. 1 metro, 2 metros, isso cada fabricante ajusta. Telhas de fibra de vidro, ela pode ser pigmentada, pode ser feitas com vários tipos de espessuras, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, pode ser translúcidas, pode ser opacas, isso depende muito da aplicação. Tem galpões, residências, não sei, que preferem uma resina translúcida. Tem situações que preferem resinas opacas, passa pouca luz. Tem situações que o cliente quer uma resina verde, amarela. É possível fazer isso com compósito. Bom, cortou, essa telha empilhada, identificada e enviada para o mercado. Aqui eu estou mostrando telhas leitosas opacas, né? Mas, como eu disse, tem uma gama de aplicações e formatos também, de acordo com o molde
de cada fabricante. E a necessidade, é claro. Então, eu tenho telhas mais simples, tenho telhas para galpões, várias espessuras, vários formatos. Isso pode variar muito. E é claro, sempre buscar um fabricante que produza um produto de qualidade, né? Como foi falado anteriormente, em algumas situações, nosso mercado muitas vezes não sei se é essa expressão, queimado, por muitas vezes o fabricante não utilizar uma resina adequada, não utilizar produtos de qualidade, ou por algum equívoco utilizar algum outro tipo de produto que não é compatível com a aplicação final. Então um produto, uma telha, por exemplo, bem aplicada, utilizando a fibra correta, utilizando a resina correta, é um produto com alta durabilidade. Isso depende muito do fabricante e da técnica. E nós também temos a resina para esse produto. Tá? O nosso produto para esse tipo de aplicação é o Neopol 420T. É a nossa resina de telha. Ela é cristal. Linda. Puxando um pouquinho o saco para o nosso lado, nós temos uma das melhores resinas do mercado. Então, se alguém tiver interesse em conhecer os nossos produtos, podemos conversar também depois sobre isso. E aqui nós temos alguns casos, né, de sucesso utilizando telhas de fibra de vidro. Muitas vezes, pessoal, vamos colocar uma telha de vidro, numa situação, aí, numa residência pequena, numa garagem pequena, que é isso que serve para aplicação, mais nada. Atualmente, o uso de fibra de vidro, né, aliás, de telhas de fibra de vidro, está sendo muito comum, principalmente no mercado agro, mercado industrial, ou algum tipo de mercado, por exemplo, ou indústria, que fabrica ou produz algum produto corrosivo, que libera vapores corrosivos, entre outros. Num caso desse, por exemplo, se é uma indústria que produz algum produto que libera algum vapor químico que é corrosivo, uma telha galvanizada, por exemplo, ela só pode sofrer corrosão. E passado algum tempo você terá que substituí-la ou pintá-la. Ou seja, vai ter um prejuízo. Isso já não acontece na telha de fibra de vidro. Ela tem alta durabilidade, alta resistência química, alta resistência à corrosão. É claro, eu posso produzir, por exemplo, uma telha de fibra de vidro com resina orto, no caso que eu não preciso de resistência química, mas eu também posso utilizar uma resina isofitálica. Isso vai de acordo com a necessidade. E a equipe técnica da Novapol estará para auxiliá-los também, caso tiver alguma dúvida. Para um caso mais específico, nós recomendamos ISO. Mas normalmente, ou a maioria dos casos, a Neopol 420T atende para diversos tipos de aplicações e espessuras de telhas. Tudo bem? Então temos casos de sucessos aqui. E grandes, não são poucos, tá? Poderia mostrar outros, o que falta aqui é tempo. Mas vocês podem ver aí que são galpões. Primeiro galpão, um galpão de telha translúcida, inteiro de telha de fibra de vidro translúcida. O outro com partes opacas, né? O cliente queria que entrasse pouca luz, não passasse toda a luz do sol, por alguma necessidade. Mas enfim, foi avaliado e foi vendido para ele esse tipo de telha. E aí, falando um pouquinho de outro processo também, pessoal, de pultrusão, que também pode ser utilizado na construção civil. Existem alguns dados de mercado que falam que até 2027 estima-se um crescimento de até 11% nesse tipo de aplicação, principalmente com o uso de resina poliéster insaturado. Você vê ali que, em vermelho no gráfico, que é a maior tendência nesse caso. Em segundo, a vinil éster, né? Em terceiro, poliuretano. Em quarto, epóxi. E depois outros. Ok? Que pode também entrar, além de epóxi, resinas, aí, como eu falei, formalfenol, fenólica, no caso, entre outros tipos de resinas. Então, é um dado assim global, né? O mercado europeu, ele diz que pode atingir até 5 bilhões de dólares até 2027. É um número bastante atrativo, é um número que mostra um aquecimento, uma tendência de mercado para nós, né, que mostra que o compósito pode ser melhor explorado também. Não somente fora, mas uma tendência aqui no Brasil. O termo pultrusão, vem do inglês, pull through,
né, que significa puxar através de. Neste processo, eu também tenho a versatilidade de produzir vários tipos de peças, vários tipos de estruturas. Na foto que eu tenho ao lado tem um exemplo, tubular, quadrado, triangular, em forma de U, em forma de T, de acordo também com cada necessidade. Então, é um processo muito interessante. Ok, como qualquer outro compósito, como eu comentei, ele tem várias características. Alta resistência mecânica. Se você pegar uma estrutura, por exemplo, de pultrudado, ele pode ter um formato de uma estrutura metálica de aço, mas ele é muito mais leve, 3 a 4 vezes mais leve, por exemplo. E com alta propriedade mecânica. É muito bom para o transporte isso. Ele não é um condutor elétrico, então dependendo da aplicação, isso é excelente e tem essa necessidade de não conduzir eletricidade. Propriedade de absorção e impactos também é muito elevada. É claro, elevado, mas vai depender do tipo de resina que está utilizando e do tipo de reforço e a combinação de reforços dentro dessa estrutura. Ele pode ter a resistência UV. Pode ter ou não, depende da aplicação. Através de quê? Como vai ser produzido e o tipo de resina que será utilizada ou até mesmo aditivada, ok? Fácil instalação e usinagem. Para eu perfurar esse perfil pultrudado é muito fácil, é como se estivesse perfurando uma madeira, por exemplo. Tá? Claro, um pouquinho mais rígido, mais difícil, mas muito mais fácil que um material, uma liga metálica, por exemplo. Transporte, nem se fala. É um material que não absorve água. Ele pode ser autoextinguível também. Isso vai depender da aditivação ou tipo de resina que eu for utilizar nesse produto, nesse processo. E a vida útil dele, eu coloquei aqui mais aproximadamente 30 anos, mas pode ser muito mais que isso. Como eu falei anteriormente, pode ser 60, 80 anos de vida aí tranquilamente. Sei que alguns aqui já conhecem, falam assim, poxa, mas eu já sei disso aqui. Tá? Mas sempre é bom, às vezes, reforçar, pode ser que agregue sempre algum tipo de valor, alguma informação a mais. Esse é o processo de infusão, de pultrusão em funcionamento. Tá? A primeira etapa, né, eu tenho aqui os rovings, né, são os fios de fibra de vidro. Na segunda etapa, eu tenho as mantas para fazer combinação roving mais a manta. Além do roving e manta, eu posso ter também um véu de superfície que me dá um acabamento, vamos dizer assim, um acabamento superficial e estética também ali. Não só estética e superficial, mas também melhora a resistência ao intempéries, esse véu de superfície. Então eu posso fazer combinação de vários tipos de reforços ali. Roving, manta, véu de superfície. Essa fibra é passada por um tanque de resina, que normalmente ela tem um catalisador ali que é o peróxido de benzoíla, que é o BPO. E depois entra no molde para pré-formar essa fibra de vidro. E depois entra no molde aquecido, que normalmente é aquecido em 3 etapas, que pode variar de acordo com o processo de cada fabricante. A entrada desse molde ele pode iniciar de 80 a 100 graus, meio por volta de 150 e às vezes a saída com 180 a 200. Depende da velocidade da máquina, depende do tipo de peça que será produzida e é um processo contínuo também. Eu posso tirar muitas, vamos dizer assim, metros de peças por hora. Depende muito de cada equipamento, de cada peça. E aqui nós temos 4 resinas para pultrusão. Temos Neopol P600, temos 869, temos 1870 e temos a Suancor 901. Mas o que difere se todas são para pultrusão? O que difere é o tipo de resina. A primeira é a ortofitálica, por exemplo. A segunda, 869, é uma isofitálica com alta reatividade para ganho de produtividade. Eu tenho a 1870, que é uma resina ISO também, mas a reatividade dela é um pouco menor. Ela atende mais para pultrusão e ganho de processo, 869 seria mais adequado. Agora, para um caso mais específico, eu vou produzir peças que terá contato com o ambiente químico e eu preciso de elevadas propriedades mecânicas. Então, eu indico o Suancor 901, uma Vinyl Ester, por exemplo. Ok, pessoal, pultrusão, mas como eu faço para tirar determinados tipos de peças?
o que vai demandar isso? O que isso vai influenciar? Como eu tiro peças de diferentes tipos, tamanhos, formatos? Através do molde. Então, eu tenho o equipamento de pultrusão e eu quero produzir determinados tipos de peças, eu somente troco o molde dela. Esse molde é um molde aí de inox, normalmente, cromado, né? Vocês podem olhar ali que cada molde tem um formato diferente. Então, eu quero produzir um formato em cantoneira, troco o molde. Quero produzir tubo, troco o molde. Uma peça, um desenho de uma peça pronta, né? Ali é um desenho básico que eu tenho a peça pronta, mas tenho várias camadas, né? Onde eu mostro a combinação de tipos de fibra de vidro. Roving, manta, eu posso intercalar até a espessura e a propriedade que eu pretendo atingir. E aqui a foto de uma peça real, né? Onde a parte amarela é a resina. Eu tenho ali o roving, a fibra de vidro, uma mistura de manta e uma mistura também do, que vai por cima ali para dar o acabamento, conforme eu falei, do véu sintético. Ok? E aqui alguns casos de sucessos, né? Onde nós fornecemos resinas. Então nós temos desde algumas estruturas como pequenas pontes feitas de pultrusão, nós temos grades. Grades, normalmente, nossos clientes produzem para atender algum tipo de licitações, como Petrobras, resinas anti-chamas, resinas vinyl esters, alguns tipos de pultrudados também para cruzetas, postes no caso, né? Entre outros, como por exemplo guarda-corpos, escadas industriais, entre outros, alguns casos de sucessos. Tudo isso feito com processo de pultrusão. E também, é claro, a típica escada, né? Normalmente, essas escadas de pultrusão, pessoas, empresas que fazem manutenção, utilizam muito. No caso de telefonia, algum tipo de manutenção. Hoje mesmo vi uma pessoa fazendo manutenção, fazendo a montagem, tinha uma escada de pultrudado da mesma cor, vermelha. E algumas estruturas de placas fotovoltaicas também, que é muito comum, né, nesse mercado de pultrusão. São estruturas com alta durabilidade, né, resistência química, resistência a intempéries. Esses também são alguns casos de sucesso. E algumas outras aplicações, podemos falar, né, além de tubos, que são utilizados em construção civil, caixas de energias elétricas, e o mais comum, não tão comum, vamos dizer assim, né? Que são casas, de uma maneira geral. Atualmente, as casas de compósito estão sendo muito utilizadas fora do Brasil, principalmente em regiões onde seja mais propício, por exemplo, uma situação de enchentes, de tsunami. São casas leves, fáceis de serem montadas, com alta resistência mecânica, alta resistência ao intemperismo. Então, por exemplo, claro que ninguém quer que isso aconteça. Sei lá, uma cidade perdeu as suas casas, precisa reconstruir essa cidade. Uma opção seria reconstruir com casas de compósitos, porque o custo será bem menor e o prazo para a construção também será bem menor. Em outras situações, em outras feiras, que eu tive a oportunidade de participar no passado, você conseguiria montar uma casa dessas instaladas, toda com parte elétrica, coisas de 4, 5 dias, dependendo do tamanho. Já uma casa de concreto, né, de tijolos, pode demorar dias e dias ou até meses, depende da situação. E a vantagem? Caso aconteça desse material, por exemplo, um tsunami, um furacão, por exemplo, derrubar uma casa dessas, o risco de machucar alguém é muito baixo, devido à leveza do material. Então, você tem vantagens na construção, poucos dias na montagem, na leveza, na resistência mecânica. E claro, não é qualquer vento que vai derrubar isso aqui. O que está ali é comparado a um aço, a uma propriedade muito similar ou até mais elevada que um aço. Então, não é similar ou inferior, pode ser até melhor do que um aço. Então, não é qualquer vendaval, não é qualquer encosto ou batida que vai derrubar uma casa dessas. É claro, desde que seja bem estruturada com os materiais adequados. Bom, pessoal, é isso que eu tenho para falar. Eu deixo aqui o meu contato da Novapol.
Se tiverem dúvidas, a gente vai abrir aí para tirarem dúvidas, mas assim, estaremos na feira, eu, Luiz Carlos Duran, que também é nosso assistente técnico, a equipe comercial da Novapol. Estaremos para tirar dúvidas, bater um papo e deixo aqui o meu convite novamente. Se estiverem circulando no estado do Espírito Santo, Vitória, Serra, me comuniquem, por favor, agendem uma visita, tomamos um café, almoçamos por lá. Tá bom? Muito obrigado. Gente, uma salva de palmas. Alguém tem alguma dúvida ou prefere falar no estande depois? Alguém tem alguma dúvida? Então tá. Muito obrigada, Anderson. Uma boa tarde para você.